Nossa reflexão de hoje vai tratar um dos mais antigos dilemas do cristianismo: fé ou obras para a justificação. Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, mas uma fé sem frutos é uma fé morta. Tiago, então, vai questionar esse tema e vai nos falar de uma forma bem convincente a partir do capítulo 2, do 14 ao 26, que vai dizer assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A clara ênfase de Tiago na fidelidade a Deus privilegia as obras de caridade como expressão de fé, como eu acabei de ler aqui em Tiago, capítulo 2, do 14 até o 26. O relacionamento de fé com Deus não pode se basear apenas na crença em uma declaração verdadeira, como vai nos dizer esse capítulo 2, versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. A fé salvadora, como diz o versículo 14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Essa fé resulta em ações, como diz o versículo 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Eu, particularmente, gosto muito desse versículo 22, quando vai nos desafiar a aperfeiçoar a fé que declaramos, que devotamos, em ações concretas. Eu, particularmente, não acredito em fé sem obras. Para mim, fé que não resulta em ações, em atitudes, em mudanças de vida, não é fé. É apenas uma ilusão ou um engano que tantas vezes se guarda para justificar o injustificável. Aquele que concede dádivas com generosidade, que é o nosso Deus, ele se manifesta através de ações concretas, e eu creio firmemente nisso. Fé e obras são inseparáveis. Como no caso de Abraão, as boas obras mostram que a pessoa tem fé completa, como diz Tiago 1,4. Ele vai dizer: e a perseverança deve ter ação completa,
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Jesus nos ensinou e exemplificou a fé que realiza boas obras, e Paulo também declarou que essas obras são necessárias, como ele diz em Efésios 2:10, que nós fomos criados para as boas obras. Os cristãos devem suportar provações e tentações, receber sabedoria, herdar o reino, orar pelos enfermos, receber perdão e resgatar aquele que se desviou. Tudo isso pode ser entendido como fé que se expressa pelo amor e fé que motiva a igreja a mostrar realmente, diante de um mundo carente de ações concretas, que verdadeiramente a nossa fé é essa fé madura, como eu acabei de ler aqui, Tiago 1,4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma, como realmente a vida cristã, a vida religiosa, a vida de igreja, a vida em comunidades cristãs deve estar sempre motivando e provocando e alcançando essa maturidade para o louvor da glória de Deus. Estamos concluindo um ano em que não podemos ainda, os 2 dias, 3 dias que estão faltando, faltarmos com essas ações concretas que glorificam o nome de Deus, que exaltam o nome de Deus, que direciona as pessoas para caminhar com esse Deus, que não só provoca em nós uma crença, como também Ele mesmo agiu e continua agindo de forma concreta, com ações concretas, para que nós possamos verdadeiramente caminhar com Ele e, aprendendo com Ele, levarmos para as pessoas essa experiência extraordinária de que a fé vem sempre acompanhada de boas obras. Que Deus, então, nos abençoe e que hoje seja um dia para colocarmos tudo isso em prática e mostrarmos ao mundo que fé e prática andam juntas para a glória de Deus. Uma ótima reflexão, que Deus nos abençoe. Amém.